A mudança de um destino. Hoje ele é um líder, você estava falando que é líder do filho David. de um dos pastores Sim. e de mais outros tantos Sim. adolescentes. E ele estava falando Sim. para mim que ele foi batizado com 12 anos, conta aí um pouquinho, e já se tornou líder por conta do comportamento, que já é uma referência para os meninos, né? Sobre o que a Maura falou, sobre de mudar destino, eu queria contar um pouquinho da minha Pode história, contar. um pouquinho mais detalhada. Agora é você. Então, eu desde novinho, né, como ela disse, desde os 5 meses eu fui para casa deles, por conta de dificuldade com meus pais em si. E ali quando minha mãe confiou, né, é uma questão de confiança também. A minha história foi um pouco diferente, mas eu tive um problema, né, com os meus pais, por conta da separação e tal. A minha mãe ficou sozinha comigo e com meu irmão, a gente foi para uma outra casa que não tinha condição, não tinha nem luz. E foi algo bem difícil, né? E graças a Deus, Deus colocou a Meire, né, nas nossas vidas, que hoje é minha mãe. E, assim, foi um período que eu acho que foi desafiador para os dois lados. Mas Deus sempre esteve presente. E sempre suprindo as nossas necessidades. O que, tipo assim, fica mais assim no meu coração é que Deus realmente, como a Helene disse, é um chamado. Porque meu pai já era aposentado na época. Então, basicamente, com a aposentadoria deles, eles podiam viver tranquilos, viajar e tal, desfrutar realmente do tempo que eles teriam, porque todas as minhas irmãs já estavam sendo formadas. E algumas já tinham até casado. E então, eu vejo que, tipo assim, é um chamado porque você tem que realmente entregar sua vida para aquilo. Porque, assim, a minha mãe voltou a trabalhar, o meu pai voltou a trabalhar, e eles não precisavam daquilo para me manter. E até hoje, meu pai trabalha, e ele tem 67 anos. Então é algo bem desafiador, mas se Deus tem um chamado para você, Ele vai mudar a sua história. E como você falou de destino, um destino mudado. Para mim, Deus está te dando uma caneta na mão e você pode mudar aquela história. Então, realmente, você tem a oportunidade de criar um chamado, um propósito através da vida de alguém. Porque eu creio que se a Miri não tivesse aparecido na minha vida, né, como a minha mãe, eu não estaria desfrutando de tudo que Deus tem para mim hoje. Porque o meu irmão, né, ele não teve a mesma oportunidade que eu. Graças a Deus, hoje ele foi liberto desse caminho. Hoje ele está casado, hoje ele está trabalhando. Mas no início foi algo bem difícil, porque ele entrou no mundo das drogas. Ele entrou no vício. E foi um período bem difícil, muito difícil, entre as famílias, né? E graças a Deus ele venceu hoje. Ele está, né, com uma esposa, vai ter um filho. Então ele venceu tudo isso. Você vai ser tio. Eu vou ser tio. A gente não sabe se é menino ou menina ainda, né? Mas ele está com um filho. E meu pai também venceu isso. Não tenho muito contato com ele, mas a gente sempre se vê, assim. Isso, meu pai biológico. Sim, ele também tinha esse vício. E ele venceu isso, graças a Deus. A minha mãe eu tenho um contato mais frequente. Eu vejo ela quase todo mês, né? Enfim, toda semana, porque ela mora perto de casa. Ela mora uma rua da nossa casa. Então, é bem pertinho. E o que eu quero, tipo assim, trazer de impacto aqui é que muitas vezes a gente fala, tem abrigo, tem realmente onde as crianças ficarem. Mas para os pais, né, que estão nesse grupo, né, os pais que vão adotar e os pais que já adotaram, o máximo de contato que você puder ter com as crianças em si é muito importante, porque ali você está realmente reescrevendo uma vida, reescrevendo uma história. E eu creio que a Miri, né, e o Milton, que são meus pais, reescreveram essa história muito bem. Porque a gente vê que hoje a gente recebe vários elogios, mas foi algo de muito trabalho e esforço.